Vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela foi um grande defensor dos direitos humanos e um dos maiores nomes da luta do movimento negro. Mas, como todas as pessoas, ele também tinha seus pontos obscuros. Opa, eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Nelson Mandela é comumente considerado como uma pessoa boa, a favor da paz. Mas será mesmo? Sem dúvidas, Mandela é uma figura complexa, muito mais complexa do que geralmente é entendido por pessoas que não são sul-africanas. O objetivo do meu quadro, O Lado Oculto, é justamente fazer uma contraposição à concepção mainstream de personalidades e instituições, sempre evidenciando fatos e não mentiras enviesadas. Esse vídeo não terá viés ou opinião, somente verdades. A ideia principal aqui não é difamar o Mandela, e sim mostrar para as pessoas o seu lado menos conhecido, que nesse caso é considerado negativo. Você pode até achar que o canal tem algum lado, por isso recomendo ver os outros vídeos do Lado Oculto, como de Winston Churchill ou dos Estados Unidos. Afinal, aqui só serão mostrados fatos, cabe você que está assistindo interpretar eles e dizer se Nelson Mandela foi uma pessoa ruim ou boa. Mas, de uma coisa é fato, o ex-presidente sul-africano usou da guerra e da paz contra o regime racista do Apartheid, e ele nunca se arrependeu disso. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Nelson Mandela se envolveu na política desde muito jovem, participando do Congresso Nacional Africano, o ANC, em inglês. Ele foi expulso da universidade por organizar uma greve estudantil em 1940, fundando a Liga da Juventude do ANC em 1944, e assim começou uma campanha agressiva contra o Apartheid nos anos que se seguiram. Mandela encorajou os sul-africanos negros a desafiar as leis de segregação racista do governo, em torno da educação, emprego, moradia e casamento, e dessa forma foi banido de vários locais por seus esforços. Mandela e o ANC continuaram a encorajar protestos geralmente pacíficos contra o Apartheid, até um fatídico episódio acontecer, o massacre de Sharpeville. Em 1960, a polícia sul-africana matou 69 manifestantes negros e o governo proibiu o ANC. À medida que a instituição se tornou clandestina, Mandela se tornou o chefe da ala militar do Congresso Nacional Africano. Dessa forma, em 1961, fundou o braço armado do ANC, o Umkhonto Wesizwe, que significa Lança da Nação em Zulu. Essa instituição realizava atentados à bomba em marcos do Apartheid, como edifícios e infraestrutura do Estado. Mandela passou o ano seguinte viajando pela África e Europa, estudando a guerra de guerrilha e construindo apoio para o ANC no exterior. Dessa forma, Mandela começou a se tornar um homem mais violento. Mandela, ao contrário do que muitos acreditam, defendeu a resistência violenta contra o governo do Apartheid. Quando as pessoas dizem que Mandela lutou pela igualdade, querem dizer isso literalmente. Sua vitória contra o Apartheid seguiu um caminho muito diferente do de Gandhi ou de Martin Luther King, que seguiram uma linha mais pacífica. Gandhi, inclusive, também possui um lado oculto aqui no canal. O governo da África do Sul acusou Mandela de incitação e de deixar ilegalmente o país após seu retorno em 1962 e o condenou a 5 anos de prisão. Os tribunais prorrogaram a sentença de Mandela à prisão perpétua em 1964, depois que ele e vários outros líderes do ANC foram condenados por traição por tentarem sabotar o governo. Não nego que planejei uma sabotagem, disse Mandela ao tribunal em seu julgamento. Não o planejei com espírito de imprudência, nem porque tenho amor pela violência. Eu planejei isso como resultado de uma avaliação calma e sóbria da situação política que surgiu após anos de tirania, exploração e opressão de meu povo pelos brancos. Gosta de rock? E curte camisetas? Então conheça a Hard Stuff, loja de camisetas de rock com entrega para todo o Brasil. Confira o site para comprar no link na descrição desse vídeo. Valeu!
Até julho de 2008, Nelson Mandela não podia entrar nos Estados Unidos sem uma autorização especial. Ele era considerado um terrorista. Mas, afinal, o que é um terrorista? A principal definição de terrorista que entra nesse contexto é a seguinte: aquele que faz o emprego sistemático da violência para fins políticos, com a prática de atentados e destruições por grupos cujo objetivo é a desorganização da sociedade existente e a tomada do poder. E dentro dessa definição, de fato, Nelson Mandela se enquadra como um terrorista, assim como o guerrilheiro brasileiro Marighella, que também possui um vídeo próprio aqui no canal. Porém, a ideia de terrorista possui uma conotação neutra, uma vez que cada um escolhe o juízo de valor sobre o termo. Para Mandela, a partir da década de 1960, ficou claro que não havia mais espaço para formas não violentas de luta. Segundo ex-companheiros de cela de Mandela, ele nunca quis matar civis inocentes. As bombas eram colocadas à noite, em locais estratégicos, como cabines telefônicas e entradas de prédios públicos, quando estavam vazios. O objetivo era abalar o moral do regime e não matar. Apesar disso, essas ações deixaram 14 mortos e 86 feridos. Nelson Mandela era fã de Che Guevara e fazia questão de exibir uma barba. Che Guevara, inclusive, tem um vídeo próprio aqui no canal. Durante 3 meses, Mandela fez treinamento militar na Argélia. Ele era um admirador confesso da Revolução Cubana, diz o sociólogo John Stone, especialista em África da Universidade de Boston, e se identificava com Fidel Castro. Assim como ele, Mandela era um advogado com padrões de vida acima da média, lutou pelas causas de seu povo e brilhou nos tribunais quando foi julgado pelo governo. Fidel também tem um vídeo aqui no canal. Dentro da prisão, entre outros funcionários do ANC encarcerados, Mandela começou a assumir o papel de líder e, fora da prisão, ele se tornou um símbolo cada vez mais visível do movimento anti-apartheid. Na década de 80, Mandela manteve uma série de negociações com líderes do governo do apartheid para resolver o conflito de décadas. Em 1985, o governo ofereceu um perdão presidencial se ele renunciasse à violência. Mandela recusou. Após assumir o governo da África do Sul, Nelson Mandela manteve laços estreitos com diversos ditadores ao redor do mundo. Desde que se tornou presidente, Mandela abraçou abertamente países que foram leais a ele durante o seu longo exílio, como Cuba, Irã, Zimbábue e Líbia. O ex-presidente da África do Sul apoiou o ditador cubano Fidel Castro e o líder palestino Yasser Arafat. Além disso, Mandela apoiou o líder golpista nigeriano Sani Abacha, e até o ditador sírio Hafez al-Assad podia contar com Mandela. Embora a concepção mainstream enxergue Mandela e Gaddafi como polos opostos, um líder democraticamente eleito e o outro um ditador militarista, ambos tiveram uma relação bem próxima. Mandela esteve isolado e enfrentou oposição dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha durante vários anos. Porém, a luta do sul-africano teve o apoio financeiro e político de Gaddafi, que compartilhava o desejo de resistir à intromissão do Ocidente e da União Soviética na África. Gaddafi e Mandela tinham um anseio de instituições africanas próprias, sendo atingidas com ideais revolucionários. Em alguns encontros, Mandela abraçou e beijou o líbio Muammar Gaddafi, exclamando: "Meu irmão líder". De fato, Mandela nunca se separou de Gaddafi. A experiência compartilhada de libertação os uniu, mas o líder sul-africano divergiu dele na forma como liderou seu país depois de obter a libertação. Um dos aliados mais notórios de Mandela foi Robert Mugabe, que governou o Zimbábue sob uma ditadura por 37 anos. Apesar de terem diferenças, ambos haviam abraçado a violência como forma de tomar o poder. O vizinho Zimbábue, e tão conhecido como Rodésia, era uma colônia britânica que, como a África do Sul, tinha uma poderosa minoria branca governando uma maioria negra despossuída. Depois que Mugabe assumiu o poder em 1980, seu governo ofereceu apoio crucial aos movimentos anti-apartheid, até mesmo abrigando combatentes guerrilheiros nas fronteiras do Zimbábue. Após várias décadas, Mandela finalmente condenou Mugabe e pediu para que ele deixasse o cargo nos anos 2000, mas Mandela permaneceu amigo de alguma das ditaduras mais notórias da época por causa de suas raízes de libertação semelhantes. Mandela era profundamente leal àqueles que apoiaram a sua luta de libertação, mesmo que fossem ditaduras que perseguiam opositores e censuravam a liberdade de expressão.
primeiro presidente negro da África do Sul encontrou um país destroçado pelo ressentimento e pelas marcas do racismo. Era inevitável que, em alguns aspectos estruturais, ele não conseguisse avançar muito. Segundo o cientista político Mark Howard Ross, Mandela recebeu críticas por não ter conseguido transpor o abismo social entre brancos e negros. Nesse ponto, brancos acham que perderam demais e negros que ganharam de menos. Segundo historiadores, Mandela sempre teve duas faces em relação à população branca. A gentil e familiar figura paterna que beija crianças e fala sobre deixar o passado para trás, e o ex-prisioneiro político que critica os brancos sobre conspirações e racismo residual. Além disso, Mandela não deu a devida atenção à AIDS. Ele fracassou em prevenir que o vírus se espalhasse pela população, uma vez que em seu mandato ele não fez quase nada para evitar a contaminação do povo. Para compensar essa falta, depois da presidência, Mandela criou uma ONG dedicada à doença. Entre as críticas a seu legado está a falta de cuidado em preparar a África do Sul para a transição do regime de apartheid para uma democracia funcional. Apesar de se retirar dignamente após um único mandato, Mandela viu o país eleger líderes marcados por graves acusações de corrupção. Seu sucessor, Thabo Mbeki, renunciou ao mandato sob pressão de seu próprio partido, o CNA. O ex-presidente Jacob Zuma responde por suspeitas que vão do desvio de dinheiro ao estupro de uma jovem aidética e atualmente está preso. Para sociólogos, Mandela não conseguiu evitar o que mais temia, que os negros se perpetuassem no poder não necessariamente por mérito, mas porque o apartheid acabou. Politicamente, está claro que a era Mandela acabou e agora o país precisa aprender a viver sem ele. Então, qual é o legado de Mandela? O libertador do apartheid ou um terrorista que mantinha amizade com ditadores? Na verdade, os dois. Agora, o que você prefere lembrar quando pensa dele, cabe somente a você. Eu só te mostrei o lado oculto de Nelson Mandela. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixa o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!